Olá, tudo bem com você? Meu nome é João Cláudio Rufino, sou professor na Faculdade de Teologia e quero já te dar as boas-vindas aqui neste canal que tem como intuito levar um aprofundamento bíblico para todas as pessoas que têm este desejo de saber o que realmente o texto bíblico quer dizer. O texto de hoje, ele é bastante interessante, justamente porque é o finalzinho do texto da transfiguração, que está presente lá no capítulo 17, versículos de 10 a 13 do Evangelho de Mateus. Agora, por que é tão importante esse texto? Porque muitas vezes algumas pessoas que acreditam erroneamente na existência da reencarnação acabam pegando esse texto para fundamentar a sua crença distorcida, que não é aceita por nós cristãos. Então é muito importante que você fique comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te falar a respeito dessa questão a partir desse texto, tá bom? Bom, antes eu quero te pedir que você possa curtir, que você possa compartilhar, que você possa colocar aqui embaixo os seus comentários. Gente, isso contribui e faz com que o nosso vídeo ganhe relevância e ele chegue a mais pessoas, tá bom? Por fim, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Vamos ler o texto e vamos explicá-lo então. Diz assim: os discípulos perguntaram-lhe: por que razão os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Respondeu-lhes Jesus: certamente Elias terá de vir para restaurar tudo. Eu vos digo, porém, que Elias já veio, mas não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer da parte deles. Então os discípulos entenderam que ele se referia a João Batista. Vamos lá, olha só, pessoal. Jesus então desceu do Monte Tabor, que é o local onde acontece a transfiguração, ok? E estão com ele 3 entre os 12 discípulos. Quem? Pedro, Tiago e João. Eles tinham acabado de ver Elias, Moisés e Jesus. E aí, eles então fazem uma pergunta ao mestre. E é muito interessante que o texto, ele começa com essa pergunta. Essa pergunta é a respeito de Elias. Depois o texto mostra Jesus fazendo uma admoestação. Depois Jesus faz uma adição à informação. E por fim, aparece de novo a figura dos discípulos como pessoas que compreenderam que era João Batista aquele ao qual Jesus se referia. Isso significa muito. O texto tem uma estrutura. Primeiro, os discípulos falam sobre Elias. Depois, Jesus aparece fazendo uma explanação. No meio e no final, você vai ter os discípulos entendendo a mensagem que Jesus trouxe e agora falando sobre João Batista. Há um paralelo aqui entre Elias e João Batista dentro desse texto que é muito importante, ok? Vamos lá. Os discípulos perguntam: por que razão os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Gente, olha só. Na tradição bíblica, no Antigo Testamento, nós sabemos que Elias, ele subiu ao céu arrebatado, ok? Lá no ciclo de Elias, isso vai aparecer no livro dos Reis. O que está em jogo aqui? Quando Malaquias faz uma profecia a respeito do dia do Senhor que viria,
E esse dia do Senhor, ele faz referência ao processo que é o processo do reino de Deus que se estabelecerá. Malaquias, no capítulo 4, versículo 5, profetiza da seguinte forma. Diz assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E aí o texto diz: ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Tá? O que está em jogo aqui? Dentro das tradições bíblicas neotestamentárias, João Batista será visto como este que é o profeta Elias. Aqui está o grande erro que alguns, dentro do espiritismo reencarnacionista, eles pegam, que é o seguinte, tá vendo? Olha só, Elias reencarnou em João Batista. Por que isso é um erro? Isso é um erro pelo fato de que aqui o que está em jogo é a cultura linguística do judaísmo daquela época e da Bíblia como um todo. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que era muito comum na linguagem daquela época se ter a referência de um personagem do Antigo Testamento que realizou uma missão, que fez alguma coisa em nome de Deus, dentro da referência de um personagem do Novo Testamento. Um exemplo muito claro disso é o paralelo existente entre Jesus e Moisés. Dentro do Novo Testamento, Jesus é comparado a Moisés, pessoal, por 85 vezes. E ele vai ser compreendido como o novo Moisés. Não é por isso que a gente diz que Jesus é a reencarnação de Moisés. Absolutamente não tem nada a ver. E não tem nada a ver pelo fato também de que a reencarnação, se ela existisse, se daria a partir da morte. Elias não morreu. Diz o texto, ele foi arrebatado ao céu. E se ele não morreu, então não tem reencarnação. Tá claro? O que está em jogo aqui é o fato de que o texto vai dizer no Novo Testamento que João Batista faz o papel de Elias. Ele é aquele que vai, de algum modo, preparar o caminho do Senhor e, neste sentido, vai apontar para este grande dia do Senhor que está ocorrendo aqui, que é justamente a presença de Jesus, o Filho de Deus, entre nós, o Messias, que estabelece o reinado de Deus, ok? Então esse ponto é muito importante e a gente precisa ter isso muito claro para não gerar justamente estas confusões todas. E aí olha que dado interessante. Jesus então responde conhecendo aquilo que é justamente a tradição de Malaquias, não é, do profeta, dizendo: certamente Elias terá de vir para restaurar tudo. Então, pessoal, aqui há um detalhe. O verbo restaurar, que é utilizado aqui na língua portuguesa, em grego é o verbo apokatistemi. E esse verbo tem dois significados. Um deles é justamente restaurar, tá? Como está aqui, mas o outro é completar. Exatamente. Então, talvez o texto aqui queira dar ênfase ao completar, falando a respeito do processo da parousia lá no fim dos tempos, ok? Esse dado é interessante e, neste sentido, é por isso que Jesus falou terá de vir, né? Apontando para um futuro. E isso
me parece mais plausível, tá? Me parece bem mais plausível. Agora, há um outro detalhe também interessante aqui. Esse verbo, ele parece denotar, tá, que, neste sentido, a restauração ou a completude seja não no sentido do templo que os judeus queriam que fosse restaurado, tá? Nem do reino como eles gostariam que fosse, com um rei que desse a eles liberdade frente aos inimigos, mas do ponto de vista de uma restauração moral, de uma restauração ligada à pregação da palavra que leva à conversão. Então, alguns autores vão justamente falar a partir desta concepção. Fato é que, se realmente o texto está falando deste completar final, o versículo 12 não entra em contradição. Por quê? Olha só, Jesus disse no versículo 11, Elias terá de vir, futuro. Só que no versículo 12 é dito assim, eu vos digo, porém, Elias já veio. Entenderam? Então parece que Jesus está apontando para o fim dos tempos no primeiro momento, mas ele também está se referindo ao fato de que Elias já veio. E aqui é possível, então, que exista um jogo de linguagem de Jesus justamente em cima do seguinte: Elias já veio e já foi arrebatado. Parece que é essa um pouco a visão, em certo sentido. E depois, um outro sentido. Elias já veio. Quem é esse? Aquele que é João Batista, né? No sentido que João Batista faz o papel de Elias. Tá? E é interessante que em ambos casos não há o reconhecimento. No Antigo Testamento, Elias ele bate de frente contra o rei Acabe e a rainha Jezabel, que estavam fomentando o culto ao deus Baal. Ele não foi aceito, ele foi perseguido e assim por diante. Depois, João Batista também ele não vai ser reconhecido. Ele não vai ser reconhecido. E tanto não vai ser reconhecido que nós bem sabemos que João Batista foi morto por Herodes. Lembra da cena? Pois é, esse é o ponto aqui que está em jogo e que é muito interessante a gente levar em consideração. Então parece que Jesus está falando dos dois, tanto João Batista quanto Elias, ambos não foram aceitos. E aí ele continua, ele diz assim, também o Filho do Homem irá sofrer por parte deles. Ora, aqui é um dado interessante. João Batista sofreu a morte, como nós sabemos, não é? O texto é muito claro, lá no capítulo 14, versículos 6 a 11 deste mesmo evangelho de Mateus. Ao mesmo tempo, também Elias sofreu. Elias também passa pela dor da perseguição e do sofrimento. Então Jesus está agora então dizendo, o Filho do Homem também irá sofrer. E agora, pessoal, o versículo 13 termina com uma das coisas mais importantes para mim dentro do evangelho de hoje. O versículo 13 diz assim, então os discípulos entenderam que se referia a João Batista. Aqui o que eu quero destacar é que os discípulos entenderam o ensinamento de Jesus. E dentro do Evangelho de Mateus, este entendimento é um dos temas chaves desse Evangelho. Exatamente, pessoal. É muito interessante que esse entendimento, ele vem, ele emerge, ele acontece à medida que o discípulo
recebe o ensino de Jesus. E isso vai acontecer no capítulo 13, versículos 51 e 52, capítulo 16, versículos 6 a 12. Discípulo é aquele que entende o ensinamento dado pelo mestre. Enquanto que nós teremos os fariseus, os escribas, os doutores da lei como aqueles que não entendem, não compreendem aquilo que Jesus está dizendo. Ok? Bom, o que eu quero trazer aqui para vocês para finalizar, que é muito importante. Veja, o texto é muito claro, então, em relação à questão da reencarnação. Não há reencarnação. Nesse caso, é impossível fazer esta relação. 2. O discípulo é justamente aquele que se coloca num processo de entendimento, que se abre para entender aquilo que o mestre está ensinando. A pergunta que eu te faço é: você tem aberto o seu coração, aberto sua mente para poder entender a mensagem do Senhor? Pensa nisso, que Deus te abençoe. Até amanhã, com a graça de Deus. Valeu, pessoal. Tchau.